Isso e mais um profundo conhecimento da natureza. Uma sabedoria popular que vem da observação. Luiz Gonzaga também tinha este dom, que ele canta na música que traz mensagens do sol e do tempo. Começou lá. Mandacaru, quando florar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Gonzaga entendia que a natureza era como um livro que os sertanejos aprendiam a ler na infância. Os mais atentos conseguiam decifrar os pequenos sinais que antecipavam se haveria seca ou chuva. No shot das meninas, Gonzagão citou o mandacaru e os indícios que ele apresenta quando vai ter um bom inverno. Pode acreditar, se tiver mandacaru com flor em pleno sertão, é chuva na certa. Em muitos anos de observação, seu Francisco garante que a profecia não falha. O Gonzagão tem aquela cantiga dele que ele gravou, mandacaru quando Flora na seca. com certeza tem chuva no sertão, né? Gonzaga é sabido, estava certo? Ele estava certo, porque é verdade. E ele pode até prever a quantidade de chuva. Se tiver muita flor, é muita chuva. A chuva é controlada, em geral. E se for com cabelo? Uma bonequinha de flor aqui, outra lá naquele galho, outra lá, só 3 ou 4 minutos a chuva é variada. São Francisco não tem estudo, não sabe ler nem escrever, mas tem sabedoria. De tanto observar a natureza, ele aprendeu a traduzir os recados das plantas e insetos. Da casa dos cupins, ele retira ensinamentos. Não sai de maneira alguma, só vai sair quando chover, que a terra dói. Outra observação, os cupins ainda estão sem asas. Só vai criar asa quando tiver perto de chover, faltando um mês ou dois, ou aí ela vai criar asa aí dentro. Este engenheiro agrônomo confirma que em época de seca, os cupins se recolhem para o centro do cupinzeiro. Eles só voam nas primeiras chuvas. Cupim sem asa, então, quer dizer que a chuva está longe, hein? Tá longe. Só ganha asa quando vai chover? Quando vai chover, tá bem pertinho de chover. Então, essas simpatias, as experiências do homem do campo, elas têm sentido. Tem sentido, é lógico, porque não só o cupinzeiro, como o formigueiro também. O procedimento é esse. O formigueiro fica no solo, a uma certa profundidade, e quando está próximo de chover, os machos já estão com as asas prontas, a fêmea também, para o voo nupcial. Os pássaros também dão dicas para os profetas da chuva, como Gonzaga cantou. Pássaro carão cantou, anunciou também. A chuva vem cair no meu sertão. O carão é muito difícil de cantar, mas se ele cantar, chove também. Chove é para chover, o carão canta assim. O canto do Acauã também tem tradução. Quando ela cantou, é chuva ou vento ou mudança de tempo. Pode escrever isso aí, e pode ver onde ela cantar. Para Luiz Gonzaga, era um mau sinal. Acauã vive cantando durante o tempo do verão, no silêncio das tardes agoirão, chamando a seca pro sertão, chamando a seca pro sertão. Uma simpatia antiga ainda é levada a sério no sertão. Seu Francisco aprendeu com a mãe dele a ver os sinais de chuva nas pedras de sal. Todo ano ela fazia. Acreditava. Acreditava. Se a pedra desmanchasse, o que queria dizer? É o invernal. Se continuasse inteirinha. Não chovia não, era assim. E essa experiência com as pedras de sal encontra explicação na ciência. Tem tudo a ver. Na verdade, a chuva, a precipitação é decorrente de umidade. E o sal, quando ele começa a ficar um pouco mais úmido, é indicativo de que há mais umidade no ambiente e há proximidade de chuva, sim. É que o sertanejo percebe a mudança do tempo na pedrinha de sal. Ele pode identificar na casa dele mesmo com uma pequena porção de sal grosso. Às vezes o sal retirado do próprio sertão, uma pedrinha de sal. Na verdade, se aquela pedra começar a se dissolver, é indicativo de que há umidade no ambiente, há mais umidade no ambiente e há proximidade de chuva. A experiência é cantada na triste partida. Setembro passou, outubro e novembro, já não estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós? Meu Deus,
vento que sopra no sertão pode anunciar a esperança da chuva ou o sofrimento da seca. O vento cantarino virou música. Canta, canta, cantarino, quero ouvir o teu cantar. Canta, canta, cantarino, canta para me ajudar. Teu canto é a promessa de um ano chovedor. Teu canto é a esperança de um povo sofredor. Essas observações, muitas vezes, elas acertam. Normalmente elas acertam, né? Elas expressam justamente o sentimento do observador, que geralmente é um morador local e que recebe aquela informação dos seus pais, dos seus avós, de como a natureza ali se comporta. Então eu diria que normalmente ela acerta. Tão respeitados quanto os profetas da chuva são os sertanejos que possuem o dom de localizar a água. Aqui no território da seca, eles são muito requisitados. Seu João Vieira, de 67 anos, ganhou fama e virou o João do Poço. Com um galho nas mãos, ele consegue localizar a água armazenada no subsolo. O ritual é sempre o mesmo. Seu João caminha pelo terreno e a forquilha aponta para o chão, indicando água. Graças a esta sensibilidade, ele é convocado por agricultores de toda a região. Oricuri, Exu, Trindade, Granito. O senhor sempre é chamado? Sempre. Quantos poços o senhor acha que já ajudou a mostrar? Eu acredito que passou de 1000, o meu tempo de marcação. E a maioria tinha água mesmo? E para este fenômeno também tem explicação. Nós somos formados por moléculas que vibram, que têm energia. E a gente já faz isso, a análise das ondas emitidas pelo nosso próprio planeta. Às vezes, inclusive, a gente força, a gente emite radiação para ver qual que é a radiação que vai voltar. E dessa maneira a gente identifica o que é que há naquele solo, se há água, se há petróleo, por exemplo. E, na verdade, essas pessoas estão sentindo essa vibração da Terra, sem emitir nada, sentindo essa vibração. É uma mistura, sim, de ciência com sensibilidade e com um pouco de misticismo também. É impressionante ver o seu Luluca em ação. O galho é de goiabeira e treme bem forte quando passa sobre o local que armazena água no subsolo. Às vezes, seu Luluca machuca a mão com a vibração da forquilha. Qual a sensação que o senhor tem quando encontra a água? É uma vibração, que trema ali todinho, né? E dá aquela energia que vem da água, o contato da água com esse cambito aqui. Aí dá aquela tremedeira no cambito, aí vem abala os nervos da gente todinho. Por que o senhor acha que o senhor tem esse dom? Eu acho que é um dom de Deus, né? Deus foi quem me mostrou e eu sempre vejo aquele dom para eu mostrar, né? Sorte do São Reginaldo e da Dona Maria. A cacimba mostrada pelo seu Luluca mudou a vida da família e garantiu a produção no sítio. Os canteiros, sempre verdinhos, asseguram trabalho e renda na região da seca. E antes dessa cacimba? Antes aqui era terrível, porque tinha que pegar água de longe. A gente carregava água de carroça, quando não era de pipa. Aí tudo ficava difícil. E depois dessa cacimba aqui, a coisa melhorou 100%. A cacimba é a maior riqueza da Dona Maria. Foi bem-vinda demais, foi um milagre. Pra tudo, porque pro banho, né, da gente todo dia. Porque pra sustentar, que aqui era 7 pessoas, sustentar 7 pessoas. Banhando, lavando, com água de fora ou comprada, é muita coisa, né? Aí, com a cacimba, isso tudo resolveu. Luiz Gonzaga fez música sobre a seca, a vida do povo nordestino, as plantas, os bichos. Ele exaltou a coragem e resistência do cavalo crioulo, usado pelos vaqueiros do sertão. Os criadores do animal formaram uma associação para tentar salvar a raça que corre o risco de extinção. São 4 patas da pisada galopada, percorrendo meio mundo. Vai baixinho, vai ligeiro, vai formoso, vai fogoso, chegava.
Percorrendo meio mundo, vai baixeiro, vai ligeiro, é o cavalo crioulo que encantou Luiz Gonzaga. Ele não é grande, mas é ágil, rápido, valente. Um autêntico nordestino de sangue puro. O cavalo crioulo é o que mais se adaptou aos sertões do Nordeste. É o cavalo do vaqueiro, um campeão de resistência. Chegou ao Brasil no período da colonização. Veio da Península Ibérica e participou ativamente da conquista dos sertões. É soberano até hoje na região. É um cavalo que tem uma estatura média, mas de uma resistência extraordinária e principalmente, se hoje a gente for fazer uma análise de densiometria óssea do casco do cavalo nordestino, a gente vai ver que ele é muito superior a dos outros animais que vivem na mesma região. Mas o cavalo crioulo nordestino está ameaçado de extinção. O cavalo nordestino está em extinção porque está se usando as éguas do cavalo nordestino cruzado com outras raças para tirarem mestiços, como a raça da quartilha, com o pente rosse. São os cavalos que mais adaptados para correr vaquejada. Dessa forma, vai se acabando o cavalo nordestino, porque vai sendo usado em outras raças e vai se descaracterizando. Por isso que a preservação é fundamental. Os criadores estão se reunindo em associação para salvar o cavalo de Gonzaga. Estamos reativando a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Nordestino, justamente para que não se perca esse material genético que podemos passar para outras gerações e fazendo um trabalho até de melhoramento, sem perder as suas características. Mas o trabalho no campo, rebate a boiada, dominou o cercadinho, na fecha dele vai e passa, que nem relação. Porque cavalo crioulo é demais do faz. Só o cavalo crioulo nordestino se adapta tão bem às pegas de boi no meio da caatinga. Por isso, ele é o preferido dos vaqueiros. Luiz Gonzaga qualificou o cavalo crioulo como o próprio homem nordestino. A valentia e a rusticidade e o seu prazer de viver na terra para desbravar e para lutar contra todas as incúrias que existem no norte. A diversidade do clima, da vegetação, de tudo, a falta de água, o próprio solo. Então esse cavalo se adaptou plenamente à região, tanto como o homem nordestino que vive naquela região. E daqui a pouquinho, uma erosão, tema recorrente nas músicas de Luiz Gonzaga. E a riqueza que era da gente vai toda embora com o herói.